Olá, meu nome é Júlio Barea Pastore. Eu vou fazer uma fala sobre o Jardim de Sequeiro. Eu agradeço o convite, à organização do evento e ao programa de pós-graduação da Unesp de Bauru. Eu sou professor da Universidade de Brasília, nas áreas de paisagismo, jardinagem e arborização urbana. Desenvolvo um projeto de extensão que se chama Museu das Flores na universidade, que entende fazer uma pesquisa sobre jardinagem e paisagismo com resgate de um leque mais amplo de espécies ornamentais, inclusive as tradicionais, e plantas do Cerrado. E sou também coordenador de parques e jardins da prefeitura da UNB, ou seja, eu faço o gerenciamento dos serviços de paisagismo e jardinagem nos campos da universidade. A fala que eu vim fazer, ela envolve não só uma consciência do lugar que a gente está no Brasil, né, do nosso grande domínio fitogeográfico, que é o Cerrado, como o uso direto da flora do Cerrado no paisagismo. Para quem não for da nossa região, e para a gente estabelecer um patamar comum, né, de entendimento do que a gente está falando, eu acho importante dizer que o Cerrado é uma das formações fitogeográficas brasileiras, a segunda maior, logo depois do bioma da Amazônia. Ao contrário da Amazônia e da Mata Atlântica, o Cerrado não é um domínio eminentemente florestal, ele é um domínio savânico, ou seja, com predomínio de plantas rasteiras, em especial gramíneas. O Cerrado ele cobre, no Brasil, todo o Planalto Central brasileiro. É uma faixa extensa de terra, de relevo razoavelmente planejante, alto, com solos argilosos, muito profundos, ácidos, muito intemperizados. São solos antigos, né, que já passaram por um longo processo de intemperização, que é essa marca da passagem do tempo, em que a rocha inicial vai se degradando, e com o tempo a água da chuva vai lavando esse solo. Então, por isso os nossos solos são tão ácidos, porque o calcário foi lavado pela chuva ao longo, né, dos anos. Mas não é exatamente o solo que faz com que a nossa vegetação seja savânica. O que faz com que a nossa vegetação seja de característica savânica é a precipitação, a distribuição da precipitação através do ano. A diferença das áreas onde a gente tem predomínio de formações florestais, nas formações savânicas, nós temos uma estação do ano que não chove muito. No caso do Cerrado, é o inverno. Então, a gente tem chuvas concentradas no verão e o inverno seco. Olha aqui o gráfico da precipitação anual, né? Da precipitação ao longo das estações do ano. No verão, chove bastante no Cerrado, chove mais do que em outras regiões do Brasil, à exceção da Amazônica, mas no inverno continua chovendo no sul do Brasil, no litoral, principalmente na faixa amazônica, mas nessa faixa aqui que envolve Mato Grosso, Goiás, Tocantins, parte de Minas Gerais, da Bahia, não chove. Então, essa característica da gente ter as chuvas concentradas, não é que chove pouco, mas as chuvas estão concentradas numa estação do ano, que faz com que as plantas tenham que desenvolver estratégias de sobrevivência, que muitas vezes envolve perder toda a parte aérea ou deixar as folhas caírem para parar de fazer fotossíntese e, com isso, parar de perder água para a atmosfera e poder entrar numa espécie de dormência. Ao contrário do que acontece nos países frios, onde a dormência é gerada pelo frio, aqui na região do Cerrado, a dormência vegetativa, o período de dormência, ele é ativado pela seca. É uma característica evolucionária o fato das gramíneas e da vegetação rasteira ter evoluído para se beneficiar do fogo na briga contra as árvores e contra a vegetação lenhosa maior. Então, o substrato subarbustivo, o extrato subarbustivo queima, matando as árvores e, com isso, abrindo mais espaço para o predomínio das gramíneas. É claro que a gente está falando de fogo natural, em contexto de vegetação nativa. Quando a gente tem invasão de gramíneas africanas, esse fogo se torna mais deletério para a vegetação nativa mesmo.
E quando a gente tem uma frequência muito grande de fogo, também que ocasionada pela intervenção humana, aí a gente também tem perda da característica natural da região. A gente tem degradação, né? Mas o cerrado ele tem formações, desde formações florestais, geralmente mais próximo dos cursos d'água, até formações que vão se tornando rarefeitas de árvores até o predomínio quase completo do extrato subarbustivo, como nessa imagem aqui, é um campo limpo, onde a gente vê no curso d'água algumas palmeiras, alguns buritis, alguma vegetação de fundo de vale. Esta vegetação, essas formações mais abertas do cerrado, que vão dessa foto aqui, ó, que mostra o cerrado stricto sensu, até o campo limpo, são as formações que mais me interessam para servir de referência para o paisagismo. Então, quando eu estou falando que a gente está trazendo aqui vegetação do cerrado, vale a pena dizer que a gente está trazendo vegetação herbácea oriunda de formações mais abertas. A gente não está trazendo, por exemplo, de mata de cerradão e esse tipo de vegetação. Mas, por que a gente está com interesse de buscar referência na paisagem local? Porque me parece que o paisagismo feito na região, ele é feito a partir de valores importados. Nós temos um paisagismo que privilegia um jardim sempre verde, ou seja, um jardim indiferente ao correr das estações aqui do Cerrado, muitas vezes com o uso de plantas que não sobreviveriam, que não estão adaptadas a sobreviver à seca. Se esse jardim da foto não for aguado durante a estação seca, muitas dessas plantas vão morrer. Então, são jardins dependentes de água. Quase todo o mercado de grama para paisagismo aqui do DF, mercado privado, ele gira em torno da espécie grama esmeralda, a Sósia japônica. E essa grama requer 5 litros de água, no mínimo, por metro quadrado para ficar verde durante o nosso inverno, para ficar verde durante a seca. Ora, um jardim comum pode chegar a ter 1.000 metros quadrados. Esse jardim da foto tem muito mais de 1.000 metros quadrados de gramado. Mas 1.000 metros quadrados de gramado, que pode chegar a ter uma casa que tem um jardim um pouquinho maior, custa, então, 5.000 litros de água por dia. Se essa pessoa for aguar o jardim durante 100 dias, que não é a seca toda, isso vai significar 5.000 vezes 100, 500.000 litros de água jogados na grama para a grama ficar verde. Ao custo ou de água tratada ou de água do subsolo. A água que a gente tira do subsolo é a água que vai deixar de nascer nas nascentes. A água que vai deixar de brotar nas nascentes. Então, parto da ideia que esse tipo de paisagismo não é viável. Ele não é viável e ele nunca vai poder ser para muita gente. Porque se todos nós aqui do DF começarmos a aguar nossos gramados, acabou a água disponível, né? Acabou, inclusive, a água que, nascendo aqui, vai servir outras cidades, porque a região do Cerrado é a região da origem da maioria das bacias hidrográficas brasileiras. Agora, quando a gente vai para o paisagismo das áreas públicas, a gente tem uma situação um pouco melhor no que concerne a grama, porque ainda é corrente o uso de grama batatais nas áreas públicas, que é uma grama nativa, também chamada de grama cuiabana, a grama passapalunotatum, que ela não precisa ser aguada durante o inverno. Ela não vai ficar verde, mas ela está adaptada e ela tem a capacidade de perder as folhas, mas se manter com as reservas de nutrientes pronta para brotar assim que cair a primeira chuva. Então, é uma estratégia ótima para quem está crescendo aqui na savana. Agora, quando a gente passa para a parte de flor e plantas ornamentais, é muito comum nas nossas capitais aqui do Cerrado o uso de plantas anuais. São plantas que são plantadas monoespecificamente nos canteiros, ou seja, só uma espécie, produzidas em semente. A partir de sementes, aí se produz a mudinha no viveiro e depois se faz o transplante da muda. Essas plantas geralmente têm ciclo curto, 2 a 3 meses. Ao final de 3 meses, no máximo, né, ela já passou o auge da floração, o canteiro é
desfeito e é plantada uma nova safra, como digamos, um novo plantio dessas flores. Elas, quando são plantadas em época de chuva, podem ficar sem água, sem rega. Quando elas são plantadas na seca, e esses canteiros são plantados ininterruptamente, elas também precisam de 5, 10 litros de água por metro quadrado para se manterem verdes. Essa rega aqui em Brasília é feita com caminhão-pipa, assim como em Goiânia. A gente passa na rua e vê os caminhões-pipa jogando com aquelas mangueiras enormes, né? Jogando água nesses jardins centrais. Bom, com o projeto de extensão Museu das Flores, nós temos transformado o viveiro da UNB num viveiro escola e usado o espaço dele para fazer jardins experimentais. E a gente tem 2 linhas principais agora, nesse momento ativas, que é o uso dessas plantas anuais, muitas vezes as mesmas que são plantadas em rotatórias, assim como outras plantas tradicionais da agricultura, como rúcula, linhaça, plantas de ciclo curto e que florescem de modo muito bonito. A gente tem feito jardim com essas espécies em composição naturalista, ou seja, que a gente planta várias espécies juntas, conhecendo o ciclo delas, algumas mais precoces, outras tardias, e a gente tem uma sucessão de florações, ou seja, a gente passa a ter um período de floração muito maior, porque as plantas estão se sobrepondo umas às outras a partir do momento do plantio. Além disso, a gente tem no viveiro alguns jardins com plantas de cerrado também, muitas delas gramíneas, e a gente está tentando aprender como compor com essas plantas e como fazer o manejo delas, que horas podar, que horas é a melhor hora para fazer o corte raso ao solo, melhor hora para fazer o corte de meia estação. Esse daqui, por exemplo, é um canteiro experimental lá no viveiro, onde a gente está testando essas plantas anuais em conjunto com, por exemplo, essa lavanda aqui, ó, que é uma planta perene, de vida curta, e outras plantinhas que a gente está inserindo, né, nos jardins da universidade. A gente não se resume a essas experiências ao viveiro da UNB. Essa foto aí é de um experimento que foi montado no Instituto de Biologia. Os responsáveis fui eu, a professora Isabel Schmidt e a Mariana Siqueira, que está aí na foto comigo, que é uma paisagista que trabalha bastante nessa linha do paisagismo com espécies do cerrado. Nesse experimento, a gente pôde testar algumas espécies que a gente fez a prospecção, que são oriundas de prospecção em áreas de cerrado, né? A gente vai, fotografa a espécie que nos interessa, colhe a semente, identifica e tenta reproduzir ela em viveiro e aprender a manejar, né? Esse experimento específico tinha a intenção de fazer um comparativo entre o plantio por mudas, que é esse plantio aqui que vocês veem nessas áreas mais escuras, versus plantio por semente, onde tem essa areia que a gente está testando ainda, é uma cobertura de areia onde a gente vai usar semente. Então, a gente pode usar a semente direto a pleno solo, ou a semente em cima desse substrato de areia que visa abafar o banco de sementes existente. Então, tá aqui, ó, as operações de plantio, né? E a gente pôde aprender muito com esse experimento, que foi montado no final de 2017. A gente teve aí já vários insights, né, de como a gente pode levar isso para os jardins. Por exemplo, ver como que um canteiro por muda se desenvolve, a dificuldade com as daninhas que aparecem, ver a quantidade de sementes que nascem, qual a melhor quantidade para a gente começar um jardim, quanto tempo ele leva quando ele entra por muda, quando ele entra por semente, para ficar bonito. Aqui, ó, o jardim nos primeiros meses, né, as plantinhas nascendo a partir da semente, a gente fazendo a contagem, né, de quantas plantas por metro quadrado, de quais espécies estavam nascendo. Aqui as daninhas que vêm quando não usa areia, isso daqui é cada uma por parcela, né, por metro quadrado. E as aqui são as daninhas das parcelas que tinha areia. Dá para ver, né, o efeito drástico do uso de areia, né, que possibilita, muitas vezes ele que possibilita a semeadura direta. Esse daqui é o jardim em maio de 2020, o experimento, né, na verdade, as parcelas aqui, com predomínio já de algumas espécies. A entrada na seca, né, do experimento. Aqui, em 40 dias, ele passa dessa cor, né, dessa formação para esta daqui, já completamente seco, mas não é que as plantas morreram, né? Elas simplesmente abandonaram as folhas para se manter vivas na parte mais central delas, estão prontas para brotar assim que começar a chover.
A gente transformou o experimento de implantação no experimento de manejo. Isso envolve o corte raso ao solo das parcelas para ver como elas vão brotar, né, em seguida. E o efeito também estético dessa poda, né? A gente cortou as parcelas, deixou elas crescerem de novo e depois fotografou as que foram roçadas e as que não foram roçadas para perceber qual que pode agradar mais, né? Além de outros fatores como composição florística de cada parcela, etc., né? Que a roçagem pode afetar. Bom, essa fala inicial era para colocar alguns temas sobre plantas anuais, problema de uso de água no paisagismo, né, que pode se tornar um peso a mais, né, ambiental para as cidades, o trabalho que a gente tem feito na UNB, o uso de plantas anuais. Isso daí para começar a falar agora do projeto que eu vim apresentar, que é o Jardim de Sequeiro. Esse projeto foi desenvolvido pelo grupo que estava comigo no projeto de extensão Museu das Flores, em 2020. A gente começou a desenvolver esse projeto em março de 2020. Eu convidei os participantes do Museu das Flores para fazer. E alguns deles toparam. Marcelo, o Madison, a Desirê, a Mayla, a Marina, a Isabela, a Jéssica, a Helena, são agrônomos, engenheiros florestais, biólogos, arquitetos, profissionais da área, alguns na pós-graduação. E a gente começou a trabalhar no projeto dessa área central do Instituto, desse vão central, esse vão aberto aqui, ó, entre os dois blocos do Instituto Central de Ciências, que é esse prédio enorme, longo, projetado pelo Niemeyer e Lelé. Ele tem 720 metros de comprimento. Essa é a ala central, essa é a ala norte, a ala sul. E aqui tem um vão de 15 metros, que ele é um grande jardim sobre laje, porque aqui embaixo tem laboratórios. Depois tem mais 2 jardins laterais sob essas pérgolas, onde tem o movimento dos alunos, né? Os alunos e a comunidade acadêmica passa pelos corredores, tem um jardim ao lado do corredor, e depois tem esse jardim central aqui, que as pessoas cruzam para ir de um bloco ao outro. Aqui é o vão central do CC, antes ainda que fosse preenchido com terra, né? Essas caixas aqui que se transformaram nesse jardim central. Esses vãos aqui que vocês estão vendo são os vãos de iluminação, e essa área aqui com essas vigas aqui são as caixas que receberam terra. Então, a gente tem aqui 25 centímetros de terra, 20, e né, no fundo das lajes aqui, chega a mais ou menos 30, 35 centímetros. Esse jardim, historicamente, ele era um gramado com alguns arbustos. Agora, como é um jardim sobre laje, ele não tem como viver sem irrigação, né? Quando a gente começa a ter 3, 4 meses de seca, ao contrário do que numa condição normal, onde as plantas podem aprofundar as raízes, num jardim sobre laje, as plantas não têm como, não têm aonde buscar água. Então, esse é um jardim, o jardim sobre laje, as paredes verdes, tetos verdes, geralmente são altamente dependentes de rega. No caso da UNB, existia um contrato que previa bastante mão de obra de jardineiro, tinha mais de 200 jardineiros na universidade, e eles faziam a rega manual desse espaço central, com gira-gira, com mangueira, e mantinha o jardim regado durante a seca e assim as plantas vivas. Assim foi durante décadas. Em 2016 ou 2017, houve uma falha de contrato, a gente ficou descoberto de contrato de jardinagem, ou seja, sem jardineiros para aguar o jardim do ICC. E depois disso, ao invés de ter 200 jardineiros, nós passamos a ter 20 jardineiros. Então, mudou drasticamente a maneira de conceber o serviço de jardinagem da universidade. Em paralelo, houve uma crise hídrica aqui no DF, assim como houve em São Paulo, e tem havido, né, cada vez mais frequentemente, a tendência é que haja ainda mais, né, por causa de uma agricultura predatória, que vai diminuindo a vida dos rios, né, a capacidade desses rios se manterem com o leito cheio durante a seca, por causa do desmatamento da Amazônia, que vem diminuindo as chuvas no Cerrado, né. Então, a tendência é que esse quadro de falta de água aumente. Esse ano a gente acabou de escapar de uma crise hídrica mais violenta, mas em 2016 ou 2017 a gente teve uma crise hídrica que a UNB chegou a ser notificada para que não aguasse o jardim. As casas estavam sem água, as pessoas não tinham água para beber, né?
Então, nesse contexto, o jardim ficou pela primeira vez sem nenhuma rega e morreu quase tudo. As plantas que sobreviveram foram plantas que foram adotadas por um outro funcionário que passou a jogar uma bacia de água ali todo dia. Isso daqui que vocês estão vendo é grama batatais morta, é uma grama que nunca morre em áreas normais, ela morreu no jardim do CC, morreu toda a cobertura de arbustos, os últimos buganvílias, morreu inclusive algumas garirobas, né, uma palmeira de cerrado, altas, já adultas, que estavam muito bem enraizadas, morreram também nessa seca. O jardim ficou dessa maneira, né? E o que aconteceu depois disso? Também não se plantava mais o ICC, porque nós nunca mais, não tínhamos mais a previsão de ter uma mão de obra tão farta ou um sistema de irrigação para manter esse jardim molhado durante o inverno. Então, o que ia acontecer é que se a gente plantasse grama, a grama iria morrer. Se a gente colocasse algum jardim, o jardim iria morrer assim que acabasse a estação da chuva. Então, esse jardim começou a ser cortado durante a estação da chuva, nasce aí as plantas espontâneas a partir de semente, uma coleção incrível de plantas que são invasoras, né, dos jardins, braquiária, todo tipo de praga de jardim, de lavoura que puder imaginar, pragas urbanas. E a gente mantinha essas plantas cortadas a cada 15, 20 dias, para que elas pelo menos dessem um aspecto ordenado de cobertura do solo, porque algumas delas podiam chegar, inclusive, a ficar muito grandes e dar um aspecto ruim de terreno baldio para essa área central da universidade. Ao contrário dos jardins aqui, ó, embaixo das pérgolas, que são jardins de meia sombra, que foram replantados e são mantidos, foram replantados com plantas com pouca exigência d'água, mas esses jardins a gente molha eles pouco, mas molha para que eles mantenham essas plantas perenes. Esse vão central foi deixado à própria sorte, né, pela impossibilidade de molhar. Nesse contexto, em 2018, eu desenvolvi com os alunos da turma de paisagismo durante 2 anos projetos, soluções para esse vão central do CC. E aí usei as plantas que a gente estava produzindo nativas do Cerrado para fazer um módulo experimental, né? Um jardim experimental. Um pequeno módulo nessa grande extensão de 120 metros, a gente fez com plantio tipo naturalista, com as plantas do Cerrado que a gente tinha na mão. Uma faixa central com mais gramíneas e as faixas laterais com arbustivas. Aqui está o jardim sendo implantado em 2018. Essa faixa central não é grama, são essas invasoras que eu contei que a gente ficava cortando baixinho. E aqui o recorte, né, para o jardim ser plantado. O jardim foi plantado em sistema de mutirão em dezembro de 2018, fazendo uso de quase todas as mudas que a gente tinha do Cerrado à disposição, né? Então não são jardins que a gente escolhe no catálogo o que é plantar, são jardins que a gente planta e que tem da melhor maneira possível para aprender a cuidar dessas plantas, né? E aprender a compor com elas. O jardim foi ficando bonito rapidamente, né? Esse aqui é o jardim com 4, 5 meses de plantado. Algumas plantas bem rápidas já começaram a florescer altas, as gramíneas todas floresceram no primeiro ano, muitas arbustivas ficaram densas. E para a gente foi um grande aprendizado, né? Esse manejo anual de fazer um corte rente ao solo, de perceber como as plantas são bonitas, como elas podem compor, quais que atraem as abelhas. Essa, por exemplo, é a Cromolaena esquálida, que tem um perfume de mel que você sente a 20 metros de distância e ouve o zumbido de tantas abelhas nativas europeias que estão por cima dela, né, na época da floração. Esse aqui é o jardim na época da roçada anual, né? Durante a seca, esse jardim é um jardim de plantas perenes. Então, durante a seca, a gente rega ele muito pouco para que as plantas do cerrado expressem a seca do cerrado, mas não podendo aprofundar as raízes por estarem sobre laje, a gente tem que molhar elas um pouquinho para elas não morrerem, né, completamente. Então, no auge da seca, já, né, no final do inverno, a gente faz essa poda, essa roçagem baixa, que é para as plantas estimular, né, a brotação e elas voltarem para o ciclo de crescimento. Com o tempo, a gente foi ampliando, né, muito, na medida do possível. Então, esse daqui, ó, é o plantio de mais um módulo. Esse daqui é o módulo original. Aí tem uma caixa aqui, ó, de ventilação e iluminação para o subsolo. E a gente ampliou aqui para mais meio módulo, né? O jardim com plantas nativas. E foi acompanhando o desenvolvimento dele, registrando, fazendo visitas guiadas, multiplicando as plantas,
colhendo as sementes, né? E esses aqui são alguns dos resultados que a gente conseguiu nesse jardim, que é de plantas perenes. Esse jardim, a cada ano, claro, nem todas as plantas sobrevivem em todas as estações, mas a cada ano algumas plantas vão se fortalecendo e é um jardim que as plantas duram vários anos. Essa aqui é a lobeira, aldama, Tricogonia prancei, várias espécies do cerrado aí. Esse daqui é o jardim na época da seca, né? Como na entrada da seca, né? Como que as plantas vão ficando com essa cara, esse marrom, muitas vezes cores tons metálicos. Algumas plantas florescem no finalzinho da chuva, já durante a seca. Então isso daí traz um interesse muito grande no jardim. Isso aqui é a resposta, né? À poda. Em poucas semanas, em poucos dias depois da roçada, as plantas começam a responder e rapidinho se renova a vegetação. Ó, essa daqui, por exemplo, é a Cromolainia esquálida podada em 2 de agosto, né, no final da seca, e rebrotando em 14 de setembro. Bom, esse jardim de plantas perenes, ele ocupa essa faixinha amarela aqui, ó, uma pequena porção do ICC inteiro, né? A nossa dificuldade em expandir esse jardim para o ICC inteiro é uma dificuldade de mão de obra, de produção de mudas, né, da capacidade de financiamento de uma ação como essa, do número de pessoas envolvidas. É um jardim que a gente precisa de irrigar ele, ainda que pouco, então precisa montar alguns sisteminhas de irrigação por gotejamento. Tem várias dificuldades em expandir esse jardim no ICC. Por outro lado, o Instituto Central de Ciências é um prédio icônico e central para a universidade, muito movimentado e de arquitetura muito espetacular, né? Ele proporciona no vão central essas vistas muito longas e bonitas, né? Que poderiam ser muito bem aproveitadas por um jardim. Fora as vistas de comprido, tem as vistas aqui, ó, essa daqui é a partir do mezanino, né? São esses corredores altos aqui, ó, porque o ICC tem o térreo e o mezanino aqui que dão para o jardim. E os corredores aqui, onde as pessoas passam e tem vistas transversais do jardim. Então, um jardim muito visto, muito central para a universidade, dentro de uma arquitetura icônica. Então, uma área que tem muito potencial, mas que tem muita dificuldade para ser ocupada. Foi nesse contexto que a gente bolou o Jardim de Sequeiro. O Jardim de Sequeiro, ele tem uma proposta diferente. Ele é um jardim de plantas breves. É um jardim que ele pode ser semeado no início da chuva. Essas plantas vão florescer em sucessão. Pelo plantio naturalista, a gente bota várias espécies juntas e elas vão florescendo. Algumas com 2 meses, alguns 3 meses, e vão florescendo até o fim da chuva. Quando chegar no fim da chuva, esse jardim se seca, a gente colhe as sementes e se prepara para uma nova semeadura quando voltarem as chuvas. Esse jardim mistura plantas anuais de ciclo curto, né, tradicionais do paisagismo, sálvia, gaillardia, zinnia, essas plantas que a gente vem testando, né, que são usadas também como alimento ou como tempero, endro, rúcula, mostarda, que tem um ciclo bastante curto e tem as flores muito bonitas também. E uma base de gramíneas do cerrado, que a gente escolheu as gramíneas que a gente sabe que tem um ciclo mais rápido. Por exemplo, capim-membeca, o capim-orelha de coelho, o Andropogon fastigiatus, as arístidas. São gramíneas do cerrado que, vindo de semente, elas podem cumprir o ciclo. A gente esperava isso, né? Que possam cumprir um ciclo rápido bastante para ainda pendoar em maio, no final da chuva, e o jardim ficar cheio como está nessa fotomontagem. Aqui o jardim, na vista de frente, aqui em corte, né? Na vista em profundidade, aqui em corte. Então, é um jardim baixo. O aspecto geral do jardim que a gente esperava, é de uma campina florida. E não só ele se referencia pelos campos mais limpos do Cerrado, por esse aspecto, né, de gramínea e as próprias espécies nativas do Cerrado, como ele pode ter uma conexão com a paisagem pelo fato de que ele brota, ele nasce, ele fica verde quando o cerrado fica verde. E depois, secando, ele acompanha a estação do ano e pode mostrar, quem sabe, para as pessoas que o jardim, nesse processo de secar, também é bonito. E mesmo um jardim completamente seco pode ser interessante, né? A gente fez algumas listas iniciais das espécies que a gente poderia usar. A gente estava em busca de espécies que tivessem uma beleza adequada à proposta,
em especial das que pudessem ser nativas do cerrado, das que fossem muito rápidas, das que a gente pudesse semear na chuva e ela florescer ainda na chuva. Não interessava a espécie que precisa de 1 ou 2 anos precisa de 2 anos a partir da semente para florescer, né? Esse jardim ele vai secar quando acaba a chuva. A gente precisava de espécies que a gente poderia ter disponibilidade de sementes, e aí as sementes das plantas utilizadas, né, na agricultura já é bem mais fácil de achar e muito mais barata. E a gente queria que dentro desse ciclo pequeno, aquelas que tivessem a floração de mais tempo, porque tem plantas que têm um ciclo tão curto que elas florescem ali em 2 semanas e já passou. Não, a gente gostaria de plantas que florescem 1, 2 meses, né, para o jardim ter mais continuidade, né, nas flores. A gente teve a oportunidade de plantar ainda no final de maio, junho, no espaço da reitoria, próximo à reitoria, um jardim ali ao lado do prédio da reitoria da UNB, um jardim experimental, justamente para testar as espécies que a gente estava pensando em usar, testar elas plantadas em conjunto, né? Porque esse tipo de jardim não tínhamos feito ainda em grande escala. Então a gente fez esse jardim que deve ter uns 200 ou 300 metros quadrados, plantando a maioria das espécies que a gente pretendia usar no jardim de sequeiro, e a gente foi acompanhando quando elas começam a florescer, quando passa a floração, que altura que elas atingem, quantas gramas de semente por metro quadrado a gente usou e como foi a cobertura oferecida, né, por elas. Então daqui a gente começou a separar, ó, por exemplo, a Coreopsis tinctoria floresce um pouco depois da linhaça, a mostarda floresce depois também, a galárdia floresce lá no fim da estação, a gente chamou a galárdia de tardia. A sálvia também, no fim da estação. A partir disso, a gente começou a desenhar as propostas para os módulos do CCO. Está aqui os jardins, né, em sequência. Esses daqui são os jardins laterais sob a pérgola. Aqui os corredores, né, para atravessar o jardim de CC, são passeios de concreto. Aqui tem umas praças. Então, é um jardim dividido por corredores, praças e os vãos, né, de iluminação. Então, a gente chamou cada conjunto desse de um módulo. E aí, então, aqui, ó, por baixo de tudo, o jardim do primeiro ano foi pensado em 3 camadas, 3 layers. Por baixo de tudo, um layer de gramíneas, né, com as gramíneas de cerrado que a gente usar em manchas. Depois, por cima dele, um layer de grandes manchas de plantas precoces, ou seja, as que iam florescer em 2 ou 3 meses, de tom mais para o azul, para o roxo. E depois, o layer, né, ou a camada das espécies tardias. Isso tudo semeada, uma semeada por cima da outra. Então, essas flores sairiam no meio da campina. Quando as precoces florescessem, o capim ia estar bem verde, ainda crescendo. E quando as tardias florescessem, o capim já ia estar pendoado e com esse tom mais abronzeado, né, acobreado. Então, daqui as perenes, as tardias, com as manchas menores, né, e o capim já mais cheio. Tá aqui, ó, o funcionamento dos 3 layers. Teve alguns outros detalhes do projeto, que era prever andamento mais rarefeito, andamento mais denso, né, para o jardim ter um ritmo, né, ao longo do vão. A aquisição de sementes foi um desafio, né? A gente comprou sementes de cerrado, da Verde Novo Sementes e da Sementes de Cerrado, que são fornecedores aqui em Brasília. Eu colhi, esse daqui é meu pai me ajudando a colher algumas sementes de gramíneas do Cerrado, próximo das estradas lá de Pirinópolis. A gente colheu semente de plantas anuais em rotatória, aqui a entrega, né, das sementes de plantas do Cerrado. A gente colheu semente na UNB, ó, esse daqui é o viveiro da UNB, com as gailárdias colocadas para secar, tiradas de última hora para a gente poder colher a semente delas. Esses daqui são sementes de mostarda colhidas no jardim experimental da reitoria. Então, a gente foi colhendo e juntando as espécies aonde foi possível. A gente também comprou de empresas fornecedoras de semente de flores tradicionais, algumas espécies de semente para complementar e algumas bulbosas. Então, está aqui as sementes de algumas gramíneas cerrado, bulbosa, tradicionais. Quando a gente conseguiu juntar tudo o que tinha de semente, nós fomos adaptando o desenho do jardim, o quantitativo de semente por metro quadrado, a quantidade de metros quadrados de uso de cada espécie, para poder fechar uma conta que parecesse adequado, né? A quantidade de semente jogada dentro da proposta que a gente fez de composição.
Então, esse aqui ficou o desenho do jardim, né? As 3 camadas, as gramíneas do cerrado, as precoces e as tardias, e aqui as camadas sobrepostas. A gente gerou esses mapas de semeadura. Esse quadriculado aqui é só para ajudar a desenhar as manchas no chão. Aqui estão as precoces, aqui estão as tardias e as gramíneas. E a gente fez um grande mutirão, né, de semeadura, onde as pessoas iam andando com esses mapas, iam carregando os saquinhos com as sementes que a gente fez no viveiro, né? Está aqui o serviço de pesagem e divisão das sementes, né? Nas embalagens, cada embalagem atendendo um módulo, né? Então, a gente tinha a embalagem da gramínea desse tipo aqui, ó, do Paspalum stellatum, por exemplo, do módulo 26. A embalagem das precoces tipo X, do módulo 26, né? Então, foi tudo feito, esse trabalho cuidadoso, né, de pesagem, separação. Então, aqui, ó, por exemplo, as sálvias azuis, as quantitativos de cada módulo de acordo com os metros quadrados que seriam cobertos por ela. E aqui os sacos já com o conjunto de sementes que iam para cada módulo. A gente fez preparo do solo já no final de novembro, na segunda quinzena de novembro. As chuvas de 2020 atrasaram um pouco aqui em Brasília. E a gente começou a semear primeiro a ala norte, depois a ala sul e depois a ala central durante o mês de dezembro. Então, o mês de dezembro foi o mês da semeadura. Daqui as ações de preparo do solo. Aqui já tem as plantas espontâneas nascendo, né? E a gente fez um preparo de solo que já ajuda a conter, né, um pouco elas. E aqui o dia da semeadura, ó, as sementes de gramínea dentro desse carrinho, as outras plantinhas por muda. As neves da montanha foram as únicas que a gente botou por muda, porque é uma muda muito fácil de produzir e muito adequada para o tipo de proposta que a gente estava fazendo. Aqui a distribuição das sementes, é uma semente muito leve, fácil de ser levada com vento. Aqui o grupo, né, do Museu das Flores e alguns voluntários fazendo a semeadura da ala norte. Aqui dá para ver já as sementes depositadas, o cuidado, né, de incorporar um pouquinho as sementes, porque estava muito vento, e também tentamos jogar um pouco de água para grudar elas na terra. No dia do plantio, a gente coletou uma amostra de solo de cada módulo e uma amostra das sementes usadas. O solo a gente colocou numas bandejinhas para ver o que ia nascer de espécie espontânea. E as sementes que a gente usou, a gente colocou na outra bandeja para ver quais sementes estavam boas para nascer, né? Então, aqui vocês já podem ver, ó, cada espécie a gente fez 2 linhas. Aqui, logo que a gente semeou, começou a ver que algumas espécies não nasciam. A gente tinha sementes com baixo poder de germinação de algumas espécies, e isso poderia significar buracos no jardim, né? Furos. Não foram os únicos. A gente teve ataque de pombo, comendo as sementes de linhaça, principalmente formiga, cortando as plantinhas que iam nascendo de sálvia, de zinnia. O vento, no dia da semeadura, levou parte das sementes de gramínea, que foram feitas mesmo, né? Elas são adaptadas para se distribuir com vento. O mês de dezembro de 2020 foi o mês que menos choveu em dezembro da história de Brasília. Então, essa falta de chuva, assim que a sementinha começa a germinar, ela causa uma perda, né, do embrião. Então, a gente teve uma diminuição da quantidade de plantas estabelecidas por falta de chuva. A gente teve ainda obra de impermeabilização, né, quando dá infiltração nos laboratórios, embaixo da laje, eles têm que remover toda a terra da laje para poder refazer a germinação, refazer a impermeabilização. A gente teve baixa germinação de algumas espécies e a gente teve, por causa disso, uma quantidade menor de plantas, uma cobertura menor do solo e, então, muitas daninhas, que levou a gente a fazer uma capina seletiva manual e uma capina seletiva com enxada, em fevereiro e março. Essas capinas, por mais que a gente tente ser seletivo, elas também acabam tendo um grande impacto nas plantas, né? Porque pisa em cima das plantas, arranca uma sem querer com a enxada ou com a mão. Então, a gente teve muitas dificuldades nesse primeiro ano, né? No ano de estreia do Jardim de Sequeiro. A gente foi tirando, foi arranjando várias soluções, né, para diminuir o impacto desses problemas. Ressemeadura das plantas que tinham sido atacadas, mudança do projeto para diminuir o uso de algumas plantas que não estavam nascendo bem. E uma das coisas que a gente fez foi mudar o projeto da ala central. A gente pegou todas as sementes que iam ser jogadas na ala central e reforçou as alas norte e sul.
E para a ala central, a gente pegou uma única gramínea do cerrado, que a gente tinha alta disponibilidade de semente, e uma única flor, que era a gaillardia, e refizemos o projeto da ala central para usar essas sementes que a gente, a princípio, não usaria. E aí, a gente pegou as sementes da ala central e usou na ala sul e na ala norte. Então, a ala central ficou com um projeto que a gente chamou de Campina da ala central, porque tinha predomínio de uma única espécie de gramínea e pouco uso de flor. Está aqui o jardim, né, com o reforço de semeadura, então dá para ver a densidade bem maior, né, das gramíneas cerrado nesse caso aqui. E aí a gente tem o início, as fotos que retratam o início do crescimento do jardim, ó, com 55 dias da semeadura, 29 de janeiro, estava assim, ó, com muitas falhas, né, aqui estão faltando, o que estão faltando aqui? Estão faltando as gramíneas do cerrado, não nasceram bem. E bastante falha, né, onde também estava nascendo que a gente plantou. Aqui são mostardas, Coreopsis tinctoria, linhaça. As primeiras flores, né, de zinnia. Aqui o Andropogum fastigiatus, que é o capim que melhor cresceu do cerrado. E essas outras todas são daninhas, né, nesse contexto. São plantas espontâneas que estão ali causando dano ao jardim que a gente esperava cultivar. As primeiras flores de linhaça, né, com 55 dias da semeadura. Aqui, ó, o resultado das capinas. Olha, onde foi feita a capina, não sobrou nada, né? Então, nessas áreas, a gente começou a fazer ressemeadura. De qualquer maneira, com 65 dias, algumas espécies começaram a encher, né? Porque quanto mais elas crescem, mais vão enchendo entre elas mesmas e vão mostrando as primeiras composições. Nessa daqui, ó, Coreopsis tinctoria com zinnia. Essas fotos aqui mostram que a gente tanto planejou, que era essa sucessão de flor. Começa com linhaça, aí os endros vêm por dentro da linhaça. Em algum momento a linhaça já passou a época da floração, mas os endros tomaram conta do canteiro. Então, essa é a dinâmica básica desses jardins com mix, né, de sementes. Apesar de dezembro não ter chovido muito bem, fevereiro choveu o dobro do que é o esperado. E aí o jardim se recuperou, né? Com as ressemeaduras, o jardim pôde finalmente chegar a um estágio de maturidade. Então, essas fotos que vocês vão ver a partir de agora foram feitas de março para frente. Esse primeiro conjunto de fotos que eu vou mostrar é da ala sul, onde havia aquele jardim experimental com plantas do cerrado. Esse jardim, ele tem mais árvores do que o da ala norte. Então, essas fotos aqui, vocês vão ver sempre o jardim muitas vezes com moldura de árvore, que são árvores que estão vindo dos jardins do subsolo, tá bom? São árvores que cresceram aqui a partir do subsolo e tem a copa no térreo. Esse daqui, ó, nessa foto, a gente vê o jardim experimental com plantas do cerrado, e o jardim de sequeiro vindo desde aqui, passando por dentro dele e continuando em direção ao fim, né, da ala sul. E aqui são as árvores vindo do subsolo. Então, essa foto já mostra o potencial, né, dessas vistas em profundidade e desse jardim muito baixo e aberto. O capim Andropogum e os capins do cerrado que já estavam aqui, né, já eram perenes, acabaram dando o aspecto que a gente esperava de campina, né, para a composição geral. Aqui a praça, né, as praças de cruzar de um bloco para o outro, os pilares que mantêm os corredores aqui protegidos, aqui os vãos de iluminação do subsolo. Esse daqui é o capim membeca, esse daqui é o brinco de princesa, essas aqui são capins, né, do cerrado, essas aqui são as plantas do cerrado do jardim perene, essas aqui são zinhas, essas aqui são palmeiras que vêm lá do subsolo. Então, assim, o resultado, essa proximidade entre as plantas do cerrado e essas flores anuais, acabou parecendo muito interessante, né? Ficou bastante bonito, e era o que a gente estava procurando, né? Essa leveza das gramíneas junto com as flores. Esse daqui é o membeca de novo, né? Junto com essa centáurea, que é uma flor de ciclo curto. Esse aqui é a flor do capim fiapo, a flor do brinco de princesa, são capins nativos.
Agora eu vou mostrar as fotos de como ficou a ala norte. Como eu falei, a diferença da ala sul, a ala norte, ela não tinha tantas árvores. E também não tinha o jardim perene com plantas do cerrado. Então esse jardim ficou mais homogêneo, né? Ficou todo ele um jardim de flores. Está aqui a bulbosa que a gente usou em maior escala, o Ornithogalum, uma bulbosa africana, e o jardim se estendendo, né? Módulo depois de módulo até chegar no que a gente chama aqui na UNB de Seubinho, né? Entrada central norte, que divide, né, a ala norte da ala sul. Da ala norte, né, desculpa, da ala central. Essa daqui é a mostarda, ela é a planta mais alta do jardim, né? São as mostardas. Floração muito interessante. Essa aqui é a neve da montanha, as sálvias. Aqui as mostardas já no final da floração, né? As Coreopsis tinctoria. Aqui, ó, dá para ver uma abertura para o vão central. A arquitetura aqui deveria ser toda aberta, mas aí foram instaladas algumas lojinhas de conveniência aqui que acabam tirando, né, a continuidade do vão central, né, do jardim aqui do vão central. A gente espera que essas lojinhas sejam realocadas no futuro, né, para o prédio recuperar o desenho dele. Mas aqui é a ponta norte, né? Então, esse lado aqui olhando para a divisão, né, da ala norte para a ala central e olhando para o outro lado a ponta norte. Essa aqui é a mostarda, centáurea. Essas fotos agora mostram jardins transversais. Ou seja, são jardins que mostram as vistas, né, transversais. São as vistas de quem está andando aqui num corredor e olha para o outro corredor, né? Então, são vistas muito interessantes. Elas não têm a grandiosidade das vistas em profundidade, mas elas mostram melhor esses espaços muito íntimos, muito cotidianos do edifício, né? Então, está aqui as mostardas, os endros, as Coreopsis tinctoria. O jardim aqui, com esse aspecto meio natural, né, dele, contra os corredores, né, os cartazes, as portas de sala de aula, as escadas, os bebedouros, né? Então, assim, essas vistas mostram como o jardim se insere, né, dentro do edifício melhor. É interessante, gente, notar que essas fotos parecem uma universidade fantasma, né? Nunca tem ninguém nas fotos, a universidade estava fechada. Esse espaço é altamente frequentado. Num dia normal, esses corredores estão cheios de gente. Então, para a gente agora, esse ano, vai ser muito interessante ver como as pessoas vão interagir com esse jardim. Uma outra coisa que eu visitei o jardim muitas vezes, né, para ir fotografando o desenvolvimento dele, é muito dinâmico, muda semana a semana, o jardim vai enchendo, o jardim muda de cor. E nessas visitas eu comecei a reparar nos desenhos que são formados pela projeção de sombra das pérgolas, né? O sol nasce desse lado, então de manhã tem uma projeção de sombra aqui do lado direito, de tarde a projeção de sombra é do lado esquerdo. As pérgolas projetam essas sombras do lado de cá pela manhã, do lado de cá pela tarde, e além da sombra, elas deixam passar esses feixes de luz aqui. E esses feixes vão correndo no jardim muito rápido. O sol, conforme o sol vai subindo de manhã ou descendo à tarde, a gente vai vendo esses feixes passarem. E eles são muito interessantes, principalmente quando batem nas gramíneas do cerrado, que tem uns pelinhos dourados. E aí eles refletem o sol e acendem, né, no jardim. Então, esse é um tipo de efeito que as pessoas que estiverem no jardim às 8h30, às 9 da manhã, depois às 3, 3h30 da tarde, vão poder acompanhar. E são justamente as horas que o jardim vai estar mais frequentado, né? A arquitetura se projetando, né, em cima do jardim, eu achei que deu um interesse particular. Eu falei das obras, né, que estavam havendo, né, no ICC naquela época. Tá aqui, ó, são obras de recuperação da impermeabilização das lajes,
o impacto no jardim é enorme, né? Uma vez que tem que tirar a terra daqui, jogou a terra para cima do jardim. Isso aconteceu em alguns módulos. E o que a gente pôde fazer, na falta de um argumento que convencesse a não fazer a obra, porque é impossível, né? Está tendo vazamento, está tendo perda de material, de equipamento. Então, assim, essas obras, o jardim sempre vai conviver com elas, sempre vai ter algum problema acontecendo. Então, apesar de todo o dano, elas mostram a natureza do espaço onde a gente está inserido e trazem esse outro elemento, né? Porque já é um jardim interessante de uma contraposição muito forte entre as pilastras de concreto e as flores muito baixas aqui e temporárias demais, né? E aí esse elemento da terra vermelha, solta, né? A terra mexida, os montes de terra no meio do jardim. O pessoal trabalhando. Aqui, né, a obra, né, de impermeabilização. Então, eles fazem esse trabalho e depois jogam a terra para dentro. E aí, no ano seguinte, a gente pode plantar o jardim de novo. Eu contei que a parte aqui da ala central recebeu um projeto diferente, né, que a gente chamou de campina. Olha aqui o capim que a gente plantou lá, o Andropogon fastigiatus, em grandes manchas. O efeito ficou tão interessante que no projeto desse ano a gente buscou reproduzir esse efeito de novo. Então, foi um remendo necessário no momento, mas que acabou agradando tanto que vai se perpetuar no jardim. As mostardas e as zinhas dentro da campina, essas palmeiras vêm lá do subsolo. A delicadeza, né, dessas flores contra as pilastras, das folhinhas do capim muito leves. O capim ele nasce assim verdinho, depois ele começa a ir para esse tom amarronzado aqui para pendoar. Esse daqui é meu filho que não podia, né, ir para a escola, e aí me acompanhava em muitas sessões de foto, e ele deu essa corrida aqui, eu virei para ele, estava com a câmera na mão, e bati a foto meio desfocada, mas eu achei muito interessante para registrar assim, esse convite, né, à fruição, que essa campina parece num lugar assim tão estranho, ela parece alienígena onde ela está nascendo ali, então convida imediatamente a você ir lá e passar a mão nela e sentir, curtir, né, essa intervenção aqui dentro de um edifício. A campina vista do mezanino, o pessoal do Museu das Flores visitando, né, esse espaço, isso daqui já em maio, em abril para maio. Aí a campina vai ganhando esse tom mais acobreado, vai ganhando esse tom mais claro e pendoa. Isso daqui já é a campina pendoada, né? E essas são as galárdias que foram semeadas junto, né, em manchas, né, no meio dos capins. Esse vidinho aqui mostra como que é o vento, né, passando por ela. Não é de jeito nenhum a melhor tomada, porque quando você vê de comprido, aí você vê as rajadas de vento deitando o capim, né, e passando ao longo desse CC. Mas dá para ver, pelo menos registra o movimento, né, que o vento causa nesse capim. É muito bonito, o som também é bonito do capim se deitando, muito canto de passarinho tinha nesse dia em especial. Então, acho que são efeitos que as pessoas vão se interessar, né? Uma coisa que a gente planejou foi que o jardim se secasse, né? Ou seja, chegasse no final da estação, fosse mostrando a seca chegando, e essas fotos aqui, ó, daqui para frente, mostram esse momento, em que as plantas mais precoces já estão se secando, mas a gente ainda tem muita flor sendo ao longo dos meses, e nesse momento o jardim então, até brinquei de falar assim, olha, o auge não é o verão, nesse caso aqui, ó, o jardim está mais bonito no outono. Aqui já é um momento em que o que tiver de planta ali, muitas plantas espontâneas começaram a florescer também e começaram a fazer parte do jardim. Dá para ler as manchas ainda, né? Todas elas bem cheias, já uma pressionando a outra. Pessoal do Museu das Flores lá, né, nessas visitas que a gente fez, registrando lá como o jardim tinha ficado. Muito delicado, né? Esse daqui é o capim-membeca, já sem aquelas pluminhas brancas, né? Fica só as estruturas verticais aqui marrons. Algumas plantas ainda com flor, as últimas flores da estação, né? Contra esse já tom de palha do capim. Meu filho aqui pacientemente esperando o pai fazer fotos.
as manchas já muito cheias, né? Isso eu achei muito interessante. Essa aqui no fundo, que tem essa forma tão interessante, é a sálvia farinácea. O jardim ganha um aspecto quase pictórico, né, nessa fase. Bom, em maio, a gente vem acompanhando, né, o ciclo das chuvas de 2020 e 2021, né? Se a gente tivesse falando de agricultura, era a safra 2020 e 2021. Choveu bem em fevereiro, março, abril ainda, em maio não choveu. Parou de chover de repente. Quase não choveu. 30 dias de calor sem chuva. Então o jardim secou de repente. Ao contrário do que a gente está acostumado a ver, né, nos países frios, que o outono vai chegando aos poucos e aí as plantas vão indo para o inverno, aqui não. O outono veio chegando aos poucos, mas de repente acabou a chuva e o jardim secou de uma vez. Secou tão rápido que as plantas mantiveram essa daqui, ó, essa planta marrom, ela secou no ciclo normal dela. Mas essa planta aqui, ó, verde claro, verde azulado, ela secou de repente quando faltou água. Então ela secou tão rápido que não teve tempo nem de degradar as cores. As flores secaram coloridas. Olha aqui, ó, essa planta está completamente seca. Um processo violento que trouxe alguns tons inesperados para o jardim, alguma beleza, e que pode se repetir, né? Toda vez que tiver um ano que a chuva vai embora de uma vez, ele vai cortar o jardim, né, naquele ponto. Em junho voltou a chover um pouco. Algumas plantas mais resistentes mantiveram ainda algumas flores, mas o jardim como um todo já estava seco. Não quer dizer que os insetos, que foram muitos, tenham abandonado o jardim, né? Nessa foto eu peguei sem querer, né? 4 borboletas. A foto ampliada tem mais um monte de abelhas. Jardim muito visitado por insetos. Esse ano a gente está colocando algumas caixas de abelha nativa para fazer manejo de abelha no jardim. E aqui as cores do jardim já seco, né? Que é uma coisa que a gente tinha previsto, assim, que cor que essa planta vai secar, que forma ela tem quando ela secar, para que as composições pudessem ainda ter essa variação de cor, pudessem ser interessantes, né? Chamativas com o jardim já seco. Então tá aqui o jardim já bem seco, a gente fotografando esse momento, aqui as tons mais claros, as cabeças de semente mais escuras, a mostarda bem vertical e clarinha, as íneas meio metálicas, esse tom palha aqui do capim andropógon. Então, isso tudo pode ser para a gente material de composição, né? Esse jardim pode ensinar para as pessoas a ter um pouco mais de interesse, né, pela vegetação que se seca, como se seca o cerrado, né? Como a gente pode achar isso interessante? Aqui os tons, né? Principalmente da campina, da ala central. Que o marrom mais escuro, o marrom mais para o vermelho, os brancos. E foi muito interessante registrar a quantidade de passarinho que começou a aparecer, tanto pelos insetos que ainda estavam frequentando o jardim, inclusive para predar sementes, né? Mas também para comer as sementes. Os passarinhos que geralmente o ICC é frequentado por pombo só. Então a gente começou a ver bastante passarinho nessa fase seca também. A gente fez muitas coletas de semente, ainda com jardim verde, né, das plantas mais precoces. A gente conseguiu produzir mais de 10 vezes o que a gente plantou de semente. Então, a semeadura de jardim de sequeira esse ano contou com uma fartura de sementes que a gente não esperava ter, né? Assim, estava trabalhando por isso, mas que sempre surpreende, né? Mesmo que a gente trabalhe por um resultado, a hora que ele acontece, a gente fica assim, nossa, deu certo mesmo, né? E deu muito certo. A gente teve muita semente para planejar o jardim e também para fazer outros jardins fora do ICC, né, na universidade. Que a Marina, uma das participantes, colhendo aí flor de zinnia. Eu e o Madison, esse daqui de branco, colhendo as sementes de mostarda. Colhendo os pendões, né, do Andropógon fastigiatus, da campina. Olha a cor que a campina ficou, né, na ala central. A gente colhendo, produziu semente demais e poderia ter colhido 10 vezes mais do que colheu. Poderia ter doado semente para as pessoas que trabalham com recuperação ambiental. E assim ficou o jardim depois da colheita de semente, né? Aqui já não tem mais a beleza das plantas,
porque elas foram cortadas, elas foram picadas, a gente colheu tudo que a gente podia, né, para ter bastante estoque de semente para esse ano, e já dá para ver a terra nua, né, da seca de novo. Esses capins, aqui a gente recolhendo os restos, esses capins que vocês estão vendo são capins nativos do Cerrado que não participaram das fotos, eles vieram muito devagar, muito pequenininhos. Mas quando a gente colheu o jardim seco, os capins estavam lá. E aí a gente resolveu molhar eles a cada 10 dias, para que, não tendo participado do primeiro ciclo de jardim sequeiro, com flor, né, eles vão participar agora do segundo ciclo. A gente deu um jeito de manter eles vivos para que agora, nesse segundo ciclo, 2021-22, a gente tenha um jardim com maior participação dessas gramíneas. A gente está fazendo alguns testes, como a cobertura com palhada, não podendo jogar areia, né? E nesse jardim não é o caso de fazer a cobertura com areia. O que a gente pode usar? Um material que se degrade, né? Que não aumente o volume, né, da terra aí ao longo do tempo. Então, a gente está usando palhada com ótimo resultado para supressão de banco de sementes para poder semear em cima. E está aqui o jardim como ficou, né? Totalmente limpo de novo. Está aqui ó, o restinho das palhas se decompondo. No ano que vem, a gente adquiriu um moedor de matéria seca e a gente quer manter esse jardim todo coberto de palhada. E semear direto em cima da palhada e não fazer mais, não revirar mais o solo, né, que a gente ainda fez para semear o jardim esse ano. Eu estou fazendo essa fala no final de novembro, a gente semeou o jardim a semana passada e nesse momento, essa área aqui ó, já está toda começando a ficar verdinha de novo. Está aqui as sementes que a gente colheu, né, no final do primeiro ciclo, indo para beneficiamento, as ações de limpeza, de preparo das sementes para guardar em câmara fria, para guardar a semeadura. Os bulbos que a gente colheu no jardim, desse bulbo aqui, ó, a gente plantou 70 do ornitogalo, colhemos mais de 250. Então, esse é um jardim que multiplica, né, as sementes, multiplica os bulbos, e vai permitindo que ele fique mais rico a cada ano e também que exporte bulbos e sementes para outros jardins. O jardim, no final do primeiro ano, a gente colheu tudo, os bulbos, as sementes, e recolheu o jardim numa câmara fria. Ele ficou guardado numa salinha com ar-condicionado bem frio durante 4 meses. É uma maneira de evitar que as sementes e os bulbos percam a viabilidade deles, né? Então, o jardim tem essa hora em que ele se expande e toma todo o ICC, o Instituto Central, e depois ele se recolhe numa sala refrigerada e espera o momento de se expandir de novo. Para esse novo ciclo, a gente fez uma chamada pública, houve várias inscrições, alunos que estão trabalhando agora, né? Com a parte de pesquisa científica, com atividade de extensão, como manejo de abelhas, como aquarela no jardim, como colheita de sementes, fotografia de jardim, tantas ações, né, que dá para fazer num espaço central para a universidade. O pessoal do científico está tentando descobrir qual a melhor quantidade de semente por metro quadrado, está tentando está tentando entender como as pessoas vão ver o jardim, né, que tipo o que elas achavam de CC e como elas vão ver o jardim daqui para frente. Então, a gente está fazendo algumas pesquisas, entrevistas. Então, a gente está tentando usar, né, o jardim como um grande campo de extensão e de pesquisa e, claro, de ensino também, né? As minhas disciplinas, pelo menos, vão fazer uso do jardim ali. E eu espero que outros professores da biologia, da arquitetura, da florestal, também tenham essa abertura, né, para ir lá visitar o jardim, ver os insetos que estão frequentando, não sei, né, desenvolver os temas que cada um pode ter de interesse. Porque o espaço é público, é o centro da universidade. A gente resolveu implantar também um jardim com plantas de cerrado na ala norte, para que ele possa ser o mobilizador das vistas da ala norte. Então, tal como tinha na ala sul, tem na ala sul 1, a gente fez um espelho dele na ala norte, está aqui ele plantado durante a seca mesmo, com as mudinhas bem pequenininhas que a gente produziu no viveiro. Agora, nesse momento, em novembro, esse jardim já está bem cheio, essas gramíneas estão todas enormes, o jardim já está bonito. Esses vãos que a gente deixou entre a vegetação nativa é justamente para plantar o jardim de sequeiro, né, para que ele possa passar por dentro das nativas. Aqui o pessoal, né, desse ciclo atual, fazendo pesagem de semente, né, montando novamente os saquinhos para semeadura.
O projeto, né, um projeto desse ano é completamente diferente do ano passado. A gente aprendeu, né, com o que foi o primeiro ciclo e desenvolveu outra estratégia compositiva, com outras manchas, a gente conseguiu incorporar o dobro de espécies que a gente usou da primeira vez, agora a gente vai ter na mão o dobro de espécies para projetar. Teve, né? Isso daí já foi feito. Então, está aqui os projetos desenvolvidos, os mix de semente foram outra maneira de desenhar o jardim. E eu não vou abordar a semeadura desse ano aqui, mas eu queria terminar essa apresentação lendo um manifesto que a gente fez quando a gente tornou esse jardim público, ou seja, foi antes da semeadura, em outubro do ano passado, em outubro de 2020, na primeira palestra em que eu falei do jardim, foi uma palestra para um grupo de paisagistas interessado em paisagismo naturalista aqui na América Latina, onde eu apresentei o projeto de jardim pela primeira vez. E aí, para apresentar ele para a sociedade, né, eu escrevi esse manifesto para dizer do que se tratava o jardim, né? Então, que possa encantar. Cultura de sequeiro é a não irrigada, que cresce só com as chuvas. Assim é o jardim que o ICC irá receber. Gramíneas do cerrado e flores tradicionais do paisagismo em composição naturalista, criando uma campina florida ao longo do seu vão central, que se secará quando chegar o inverno. É assim um jardim-instalação, um jardim de plantas breves, um jardim multiplicador de sementes que a cada chuva poderá nascer renovado, reimaginado. E é um jardim de equilíbrio dinâmico e múltiplas composições. Os tons vão se sucedendo ao longo da estação, acompanhando as florações das espécies precoces ou tardias. Que sirva de elogio ao UNB e ao ICC, que a leveza das flores, tão fugazes, sirva de sustentação momentânea para a arquitetura perene, e que possa encantar e se lançar para além, que vejamos mais jardins de sequeiro por aí. Então, para mim, é uma satisfação ler esse manifesto, porque eu acho que, de certa forma, o jardim cumpriu e vem cumprindo o que ele se propôs, né? Bom, quem quiser acompanhar mais, eu venho dando fotos da segundo ciclo do jardim no meu Instagram pessoal, Júlio B. Pastore, e a gente tem também a conta do projeto de extensão. Agora a gente fez um projeto de extensão próprio para o Jardim de Sequeiro, ele não é mais um filho do Museu das Flores, é um projeto próprio, e a conta de Instagram que a gente vem dando notícias é o Jardim de Sequeiro. Muito obrigado pela atenção.